uma jovem professora e atleta talentosa, cuja busca por amor e felicidade a levou a um destino cruel. Apesar de sua vida bem-sucedida e admirável, a decisão de construir um relacionamento através de um aplicativo de namoro resultou em uma história sombria de violência e desespero. Danielle Filley Jones, de 31 anos, morava com a família num subúrbio de Sydney, em Kogarah, Austrália. Ela era professora e também dava apoio a estudantes. Ainda na adolescência, começou a jogar futebol num clube local. Essa se tornou sua paixão esportiva desde a infância, uma carreira que construiu ao longo de quase 25 anos. Perto do fim dessa trajetória, ela até se tornou capitã do time. Ao longo de todos esses anos, a jovem conquistou o enorme respeito dos outros membros do clube e, claro, dos jogadores. Sua autoridade e capacidade de liderança realmente conduziam os atletas à vitória. Na vida, ela era muito simpática e feminina, esportiva e inteligente. Para muitos, ela se tornou um exemplo a ser seguido. Quando a associação de futebol da qual a Danielle da história fazia parte promoveu a Semana do Futebol Feminino, Danielle se tornou o rosto do evento. Dos 12 anos em diante, jogou futebol com meninos e, mais tarde, tornou-se membro de uma equipa feminina. Todos sempre viam nela apenas positividade e apoio. Ela não se deixava abater pelas dificuldades e ajudava prontamente as pessoas. Ainda na infância, os pais de Danielle se separaram, o que foi um grande golpe para ela, como para qualquer criança. No entanto, as dificuldades apenas fortaleceram a Danielle. Ela conseguiu tirar as melhores lições das provações da vida. Pena que isso não tenha sido suficiente para lidar com as adversidades. Danielle era uma jovem brilhante, que se dava bem com as pessoas e fazia amigos com facilidade. Ela era a alma de qualquer festa, adorava dançar e tinha uma energia contagiante. Desde cedo, a atleta era muito próxima da mãe, com quem foi morar após a separação dos pais. Além disso, Danielle mantinha um ótimo relacionamento com o irmão, Blake. Ela viveu a vida toda na casa da mãe, e eles tinham um entendimento mútuo. Eles passavam todo o tempo livre juntos, até se divertiam em bares e, às vezes, iam juntos a festas. Durante a semana, Danielle trabalhava como professora e, nos fins de semana, praticava esportes ativamente, encontrava-se com amigos e, claro, com a família. Ela levava uma vida social muito ativa, construía uma carreira de sucesso, mas faltava-lhe uma coisa: amor. A jovem tinha deixado a vida pessoal em segundo plano, pois queria se estabelecer como professora e atleta. Agora, a situação era diferente. Danielle decidiu construir um relacionamento, então criou um perfil num aplicativo de namoro. Ela não estava interessada em relacionamentos casuais nesse período. Danielle queria construir uma família de verdade, ter filhos. Depois de algum tempo conversando com vários rapazes online, Danielle, de 31 anos, conheceu Ashley Gaddy, de 30, que trabalhava no ramo comercial. No início de dezembro de 2022, eles tiveram 2 encontros e imediatamente sentiram uma atração mútua. De acordo com a mãe da atleta, era a primeira vez que a filha iniciava um relacionamento sério com um rapaz que parecia realmente interessado. Na verdade, ela não tinha muita experiência nessa área, mas sentia que o rapaz estava falando sério e estava cheia de entusiasmo. Segundo amigos e familiares, Ashley e Danielle se deram bem imediatamente e começaram a desenvolver o relacionamento. O namorado era muito gentil, parecia atencioso e inteligente. Ashley também queria se estabelecer e construir uma família há muito tempo, então eles tinham interesses em comum. No entanto, alguns conhecidos notaram sinais alarmantes nesse relacionamento.
Ashley não era como os outros rapazes com quem Daniel tinha saído antes. Ele era muito mais ciumento e controlador. Nas fases iniciais do relacionamento, Daniel até gostou disso. Ela era lutadora por natureza e parecia ter encontrado nesse relacionamento um novo desafio. Mas tudo isso acabou levando à tragédia. No dia 3 de dezembro de 2022, Daniel e Ashley tiveram seu terceiro encontro. Nesse dia, a jovem decidiu combinar o encontro com a festa anual de Natal, que tradicionalmente fazia com os amigos. Pela primeira vez, desde o início do relacionamento, o namorado conheceria o círculo íntimo de Daniel. Para ela, era um evento bastante sério. Ela dava muito valor aos amigos, por isso estava um pouco ansiosa, pois não sabia como eles reagiriam uns aos outros. O alegre grupo de jovens se reuniu num bar num parque local nos arredores da cidade, onde pediram bebidas e petiscos. Ashley pareceu se dar bem com os amigos da namorada imediatamente. Eles estavam se divertindo muito. Mais tarde, todos os membros do grupo descreveram o relacionamento entre Ashley e Daniel como amoroso e carinhoso. A noite toda, o casal ficou sentado abraçado, sorrindo e parecendo aproveitar cada momento. Na verdade, era a primeira vez que todos viam Danielle num relacionamento tão sério, então estavam muito felizes por ela. Ela estava solteira há muito tempo e era estranho vê-la acompanhada. Os jovens decidiram se divertir e começaram a jogar um jogo de perguntas e respostas. Depois de um tempo, de repente, Daniel e Ashley discutiram. Foi uma grande surpresa e uma mudança radical que deixou todos confusos. Apenas alguns minutos antes de uma pergunta sobre se Daniel já tinha tido uma noite de sexo casual, eles estavam abraçados, parecendo felizes. Mas assim que ela respondeu afirmativamente, Ashley explodiu. Ele não ficou apenas chateado, mas visivelmente furioso. O rapaz chamou sua namorada de vagabunda, o que chocou a maioria dos presentes. Segundo Ashley, eles já tinham conversado sobre isso antes, mas a jovem negava ter tido encontros casuais. Danielle insistiu que essa conversa nunca tinha acontecido. Ashley, por sua vez, afirmou que ela estava mentindo, que o tinha enganado, e isso o deixou furioso. De repente, ele se levantou da mesa e simplesmente saiu. Mas as provocações não pararam por aí. Mensagens furiosas começaram a chegar no celular de Danielle. O namorado a insultava de todas as maneiras. Daniel decidiu acalmar Ashley, que não tinha ido longe e ainda estava do lado de fora do bar. A atleta saiu e ficou cerca de 20 minutos conversando com o namorado longe do grupo principal. Depois, o casal voltou para a mesa, aparentemente mais calmo. Segundo amigos, aquela explosão de raiva terminou tão rápido quanto começou. Para alguns, aquela mudança repentina de humor pareceu preocupante. De qualquer forma, tudo se acalmou. Ninguém queria piorar a situação discutindo o incidente, então colocaram a culpa na ansiedade do primeiro encontro. Os jovens beberam mais um pouco e depois Danielle e Ashley foram para a casa de um amigo em Caringbah, chamado Taylor, onde iam passar a noite. Por volta das 23h30, eles já estavam lá e se preparando para dormir. Daniel e o namorado ficaram num quarto no porão que era usado para hóspedes. Tudo parecia tranquilo, como se a briga no bar nunca tivesse acontecido. De repente, no meio da noite, Taylor foi acordado por um barulho suspeito vindo do quarto de hóspedes. Sua namorada também acordou. Os dois ficaram ouvindo por alguns minutos e concluíram que Ashley e Daniel estavam fazendo sexo. O casal fez uma piada sobre isso e voltou a dormir. Na manhã seguinte, Taylor e sua namorada acordaram mais tarde do que o habitual, mas a amiga e o namorado dela ainda estavam dormindo.
Claro que eles não acordaram ninguém, pois não sabiam que horas Ashley e Danielle tinham ido dormir. Para surpresa de Taylor, não se ouvia um único som vindo do quarto de hóspedes no porão. Então, eles decidiram acordar a amiga e o namorado dela. Ele bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então, o amigo de Danielle abriu a porta cuidadosamente, mas na penumbra do quarto com as cortinas fechadas, não viu ninguém na cama. Intrigado, Taylor entrou no quarto e viu alguém deitado no chão do outro lado, coberto por um cobertor. Quando ele puxou o cobertor, viu Danielle coberta de sangue. Seu rosto estava desfigurado, irreconhecível, e a jovem não dava sinais de vida. O namorado dela não estava no quarto. Taylor correu para fora do porão e contou tudo à namorada. Ele estava em choque total por ter ocorrido uma agressão no porão de sua casa. A namorada de Taylor ligou imediatamente para o serviço de emergência e relatou que sua amiga não estava respirando e seu rosto estava muito machucado, coberto de hematomas. Havia também marcas visíveis em seu pescoço. Enquanto a ajuda estava a caminho, os amigos tentaram prestar os primeiros socorros, mas sem sucesso. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram a morte de Danielle, de 31 anos. O corpo foi imediatamente removido e enviado para a autópsia. De acordo com o relatório, a jovem morreu por estrangulamento. Antes e possivelmente após a morte, ela foi espancada metodicamente, principalmente no rosto e na cabeça. Danielle sofreu vários ferimentos por um objeto contundente. Dezenas de golpes. Foi possível apurar que o agressor a derrubou no chão, sentou-se em cima dela e então tapou sua boca com a mão para que ela não pudesse gritar ou respirar. Ao mesmo tempo, ele começou a socá-la, provavelmente com as próprias mãos, até que a vítima sufocou. Depois disso, ele continuou a espancá-la por algum tempo, o que era evidenciado pelo estado dos hematomas. Claro que o suspeito do ataque foi Ashley Gaddy, de 30 anos, o novo namorado de Danielle. Não havia sinais de arrombamento na cena do crime. Era óbvio que o assassino ou conhecia a vítima ou já estava lá dentro. Inicialmente, os detetives acreditaram que o barulho que Taylor e sua namorada confundiram com sexo era, na verdade, o som dos golpes e da luta pela vida da vítima. O assassinato ocorreu a apenas uma porta de madeira de distância. Nenhum objeto pessoal ou propriedade do dono da casa havia sumido. Então a hipótese de roubo foi descartada pelos investigadores. Eles descobriram que o criminoso escapou por uma janela, pois suas impressões digitais foram encontradas no batente e no peitoril da janela. Essas impressões digitais pertenciam a Ashley. Foi assim que o criminoso conseguiu escapar despercebido pelos moradores da casa. No entanto, os vizinhos viram um homem com a descrição semelhante à do suspeito fugindo da casa às 5h da manhã. As buscas na casa do amigo da vítima duraram 2 dias. Durante esse período, a polícia obteve a gravação de uma conversa telefônica que Ashley teve com sua mãe após o crime. Ele confessou à mulher que tinha dormido em camas separadas da namorada, mas que, em algum momento, Daniel se ofereceu para fazer sexo com ele. O rapaz insistiu que recusou. Na conversa com a mãe, ele repetia a frase, "Eu não fiz nada" várias vezes, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. O filho disse à mãe que acordou às 9h30 da manhã e viu a namorada caída no chão, espancada. Ela não estava respirando, mas ele não tinha visto nem ouvido o ataque a Danielle. O suspeito insistiu que aquilo tinha sido uma completa surpresa para ele. Ele entrou em pânico e fugiu do local do crime. Ele temeu que a briga no bar fosse considerada um motivo para o ataque. Ashley estava com muito medo de ser condenado injustamente.
Graças a esse telefonema, a polícia conseguiu rastrear o paradeiro de Ashley. Ele estava numa área isolada e de difícil acesso nas montanhas ao sul da cidade. Quando os investigadores chegaram e encontraram o rapaz numa casa de campo, ele se recusou a se entregar e a confessar o crime. Em vez disso, Ashley subiu num mirante e ameaçou se matar se a polícia não o deixasse em paz. Foi decidido chamar uma equipe de negociadores para o local. Eles não queriam que o criminoso morresse e escapasse da justiça. Ele tinha que ser julgado e responder pelo crime. Os policiais tentaram convencê-lo de que, se ele realmente não tivesse cometido o assassinato, não tinha nada a temer. Claro que isso não era suficiente, pois Ashley não poderia ser inocente. Quando os negociadores chegaram, Ashley ainda mantinha sua posição e exigia que os policiais fossem embora. A negociação com ele durou 12 horas. Finalmente, por volta da meia-noite daquele dia, o provável criminoso permitiu que um dos policiais se aproximasse. O policial percebeu que o assassino estava prestes a pular do mirante. Então, num movimento rápido, agarrou o homem. Ele estava claramente fora de si e resistiu, mas a diferença de força era muito grande. Ele foi imediatamente preso, sob a acusação de homicídio. As negociações continuaram, tendo em conta o estado emocional instável do suspeito. Primeiro, era preciso acalmá-lo para obter respostas às perguntas que todos faziam. Os psiquiatras concluíram que o trabalho dos negociadores tinha sido realmente excelente. O estado de Ashley era tão crítico que ele estava mesmo prestes a pular do mirante. Ele foi diagnosticado com transtorno depressivo e tendência suicida. Nesse caso, a altura do mirante era de cerca de 100 metros, então o provável assassino não teria chance de sobreviver. Ele certamente teria morrido ao cair sobre as pedras pontiagudas. Após a prisão, a polícia deu a notícia trágica à família da vítima. É claro que o fato de Ashley estar vivo não importava muito para eles. A morte da jovem foi um grande golpe para seus entes queridos. Ela sempre foi uma pessoa alegre e era incompreensível o que poderia ter provocado o agressor. O rapaz de 30 anos foi preso e mantido sob vigilância especial, pois, como o criminoso pertencia a um grupo de risco, ele poderia tentar o suicídio. Infelizmente, nem mesmo a brutalidade do assassinato chocou tanto os policiais quanto o fato de Danielle estar longe de ser a primeira vítima de Ashley, embora as outras tenham escapado com muito mais sorte. O monstro que espancou a jovem até a morte tinha um longo histórico de crimes violentos. Sua mãe e irmãs, de uma forma ou de outra, foram vítimas de seus ataques. No entanto, elas simplesmente suportavam e não denunciavam à polícia por medo de prejudicar Ashley. De 2016 a 2021, pelo menos 5 mulheres diferentes com quem ele se envolveu foram espancadas e, por isso, procuraram a polícia. Todas queriam obter uma ordem de restrição para se protegerem de Ashley. Em 2021, tudo isso culminou num julgamento que começou depois que o agressor atacou outra ex-namorada. Ele a estrangulou, espancou-a. A vítima mal conseguiu escapar da morte. Durante o julgamento, o tribunal concluiu que o risco de reincidência era muito alto. Psiquiatras e a acusação alertaram para isso. Apesar disso, Ashley foi condenado apenas a serviço comunitário, pois era sua primeira infração oficialmente registrada. Infelizmente, isso não deteve o tirano. Pouco antes de começar a namorar Danielle, Ashley atacou sua namorada novamente.
Desta vez, o sistema judicial levou a infração um pouco mais a sério e o criminoso foi preso. Mas foi uma pena ridícula de alguns meses, que terminou cerca de 2 meses antes de ele conhecer Danielle. Durante a investigação, uma jovem contatou a delegacia. Ela tinha visto por acaso uma reportagem na televisão em que Ashley aparecia. Ela pediu para não ser identificada, porque temia que Ashley fosse solto e voltasse para se vingar. Seu nome nunca foi divulgado. Segundo a testemunha anônima, ela recebeu um pedido de amizade nas redes sociais e o novo conhecido era Ashley. Como no caso de Danielle, no início o rapaz parecia charmoso, então o casal começou a namorar. Mas quanto mais o relacionamento progredia, mais controlador e agressivo o namorado se tornava. O relacionamento durou 3 meses, durante os quais a jovem viveu em constante medo. Ela tinha certeza de que Ashley tinha problemas mentais. Ela contou à polícia histórias semelhantes às que os amigos de Danielle descreveram. Ashley era propenso a mudanças de humor repentinas e, quando estava com raiva, era realmente perigoso e cruel. No entanto, esses acessos de fúria eram substituídos pelo seu oposto, quando o homem se tornava carinhoso e amoroso. Mas esse contraste apenas aumentava o horror da situação. Durante esses 3 meses de relacionamento, o namorado oprimiu tanto a jovem que ela se sentia um nada. Perto do fim do relacionamento, ele começou a agredi-la regularmente. Finalmente, a informante anônima decidiu acabar com aquele tormento em julho do ano passado. Segundo ela, essa decisão quase lhe custou a vida, pois Ashley tentou matar a ex-namorada. Isso aconteceu quando ela estava morando com o pai, perto de Sydney. Certa noite de verão, ele invadiu a casa, começou a espancá-la e tentou estrangulá-la. Felizmente, a vítima conseguiu se libertar do aperto mortal do agressor e se esconder. O pai, que estava dormindo no outro lado da casa e simplesmente não ouviu os sons da luta, acabou acordando. O homem percebeu imediatamente o que estava acontecendo, pois já tinha ouvido falar de Ashley, então ligou imediatamente para a polícia. Os policiais chegaram a tempo de deter o agressor no local. Desta vez, sua namorada admitiu que, se o pai não tivesse acordado e ela não tivesse conseguido se trancar no outro quarto, Ashley não teria parado até que ela parasse de respirar. Depois que o namorado foi preso, a jovem afirmou imediatamente que Ashley era um homem violento e muito perigoso. Ele não conseguia controlar seus acessos de raiva. A jovem acreditava que era só uma questão de tempo até que ele ferisse alguém gravemente ou o matasse. Apesar de tudo isso, o rapaz foi libertado sob fiança e depois condenado a uma curta pena de prisão de 3 anos. Tudo isso poderia ser considerado impunidade. Infelizmente, o receio da jovem que quase foi sua vítima se confirmou. A investigação encontrou outras vítimas. Antes mesmo do início da audiência preliminar do caso de homicídio, foram confirmados 14 casos de violência cometidos por Ashley nos 2 anos seguintes, a sua primeira acusação e a pena de serviço comunitário. A mãe de uma das vítimas, chamada Angela, chegou a ir à polícia. Ela fez isso no lugar da filha, que tinha pânico de Ashley e de uma possível vingança. A mulher contou a história de sua filha, que era muito semelhante em detalhes ao sofrimento das outras namoradas do agressor. A jovem chegou a ficar noiva do agressor, que a controlava de forma muito cruel. Quando o relacionamento finalmente terminou, todos os membros da família sentiram um enorme alívio. Nesse caso, a vítima até precisou de acompanhamento psicológico para lidar com as consequências.
Os policiais tiveram que processar uma quantidade enorme de informações e depoimentos de vítimas da violência do agressor. Mas tudo isso acabou sendo um esforço inútil. 16 meses após a prisão de Ashley, em 6 de abril de 2024, ele foi encontrado morto em sua cela. A principal hipótese é que ele tenha cometido suicídio. A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte. Ele claramente não se sentia culpado. Negava todas as acusações e, graças à ajuda psiquiátrica, parecia ter superado seus problemas, pelo menos parcialmente. Ele também esperava escapar da punição novamente, alegando insanidade. É possível que Ashley tenha sido morto por companheiros de cela. Isso aconteceu poucos dias antes de ele se encontrar com a família de sua vítima. Infelizmente, os familiares de Danielle nunca poderão expressar a dor que o criminoso lhes causou. Os familiares de Danielle ficaram indignados com a negligência da justiça e a falta de punição para os crimes anteriores de Ashley. A indignação aumentou quando descobriram que ele havia se gabado para outros detentos sobre se safar de situações semelhantes no passado e que não estava arrependido de suas ações. Eles acreditavam que se o sistema tivesse agido de forma mais eficaz, Daniela ainda estaria viva. No entanto, mesmo nesse mar de sofrimento, há alguns pontos positivos. Na esperança de fazer a diferença, os familiares de Danielle apelaram às autoridades. A mãe e o irmão pretendiam pedir alterações na lei. Era óbvio que nessa situação, o sistema de justiça não tinha conseguido proteger a atleta do ex-agressor que agredia mulheres sistematicamente, mas continuava impune. A mãe e o irmão queriam fazer justiça de outra forma e evitar que novos incidentes como esse acontecessem. Os familiares da vítima receberam muito apoio, mas mesmo agora é difícil dizer se conseguirão atingir seus objetivos. A tragédia causou grande comoção pública e atraiu a atenção da mídia. Todos ficaram indignados com a impotência da lei perante um covarde desprezível que nem sequer teve a coragem de assumir a responsabilidade por seu ato cruel e sem sentido. Um criminoso perigoso e reincidente não só foi libertado, como nem sequer foi punido adequadamente pela agressão que cometeu. Outras questões urgentes também foram levantadas, por exemplo, sobre os aplicativos de namoro. Eles foram apelidados de verdadeiros antros de violência, onde criminosos violentos podem se esconder atrás de máscaras e procurar novas vítimas livremente, como aconteceu com Danielle. O público e a mídia insistiram que os aplicativos de namoro, como o Tinder, deveriam incluir verificações de antecedentes dos usuários, mostrando condenações e crimes cometidos no passado. Danielle sempre foi uma boa menina com intenções sérias. É óbvio que ela nunca teria saído com Ashley se soubesse das histórias de suas ex-namoradas. Na opinião de pessoas preocupadas com a situação, criminosos perigosos como Ashley deveriam ser monitorados por meio de dispositivos eletrônicos especiais quando são libertados na sociedade. Não é preciso se preocupar com a segurança deles, mas sim usar todos os meios possíveis para alertar as pessoas ao seu redor de que há um criminoso em potencial entre elas. Atualmente, a família de Danielle está trabalhando para que a lei exija verificações de antecedentes obrigatórias em aplicativos de namoro. Eles conseguiram chamar a atenção do público e obter o apoio de cidadãos australianos. Segundo as ex-namoradas do agressor, isso ajudará a identificar esses indivíduos e a prevenir tragédias como a que aconteceu com Danielle. Na verdade, na Austrália e no mundo, milhares de mulheres e até homens são vítimas de stalkers, abusadores e criminosos todos os anos. Somente o controle e a prevenção podem manter as vítimas em potencial seguras.
A mídia tem destacado que a lei australiana parece estar mais preocupada com a segurança dos criminosos do que com a segurança das pessoas ao seu redor. Infelizmente, as engrenagens da justiça giram muito lentamente. Mudanças como essas levam muito tempo, especialmente porque sempre há alguém que se opõe a elas. Por fim, muitos questionaram a acessibilidade e a precisão da verificação de antecedentes, que também poderia ter protegido Daniel.